Fala, gente! Eu me chamo Viviane Fernandes e hoje eu vou contar um pouco da minha história de como surgiu o projeto do Decidi Me Cuidar e por que ele é tão importante para mim. Esse projeto, ele é a minha vida. Então eu vou contar aqui para vocês. Já deixa o like, já compartilha com quem você acha que vai se identificar com essa história. Se inscreve nesse canal. Vamos lá. Eu, desde criança, convivi com a minha mãe, que sempre estava buscando emagrecer, sempre. Ela sempre estava buscando emagrecer, né? Depois que ela teve eu e meu irmão. Fala, Paulo. Depois que ela teve eu e meu irmão, ela ficava numa luta contra a balança direto, assim. E eu sempre vi a minha mãe passando por isso. E eu via minhas primas também, quando eu era criança, lutando contra celulite, contra estria, um monte de coisa. Tanto é que eu, com 8 anos de idade, parei de tomar refrigerante. Voltei a tomar depois de 10 anos, quando eu tinha 18 anos. E, assim, eu já era determinada desde criança. Porém, ao longo do tempo, assim, eu treinava, comia pra caramba, não tinha resultados, né? Fui passando por vários efeitos sanfonas. Depois da minha gravidez, que eu engordei 13 quilos, eu meio que virei só mãe e só esposa, né? Passei 6 anos casada com o meu ex e vivi num relacionamento abusivo, ao qual eu mesma me permiti estar nele, porque eu talvez não me achava nem merecedora de um relacionamento melhor do que aquele. Então, eu me permiti estar naquele relacionamento e me abandonei, né? Eu amamentei minha filha por 1 ano e 9 meses e quando ela tinha 1 ano e 2 meses eu me separei. E assim, e cadê a Viviane, né? Depois de toda essa história, cadê a Viviane? Então, minha filha tinha 1 ano e 2 meses quando eu me separei, eu ainda amamentava e eu decidi que eu ia me cuidar. Eu decidi, assim, colocar aquela energia negativa de uma forma boa pra fazer bem pra mim. Então, eu me matriculei na academia mais perto da minha casa e comecei a treinar, assim, sem muita expectativa, né? Comecei a treinar, e aí comecei a ter fome, né? Comia mais do que treinava e não tinha resultados. E aí, dentro dessa história, eu tinha umas buscas, assim, enormes na internet, por pessoas que davam dicas, pessoas motivadoras que faziam, que comiam, como se multiplicavam, sabe? E eu buscava de todo lado informações que pudessem me acrescentar conhecimento. Porém, eu percebi que em cada lugar falava uma coisa diferente. Ou seja, eu passei anos da minha vida para encontrar um equilíbrio e um equilíbrio e um caminho que fosse bom para mim dentro de toda essa situação. Então, o que aconteceu? Eu testei muito com o meu corpo, testei diversos caminhos com o meu próprio corpo. Eu podia ter levado, assim, o que eu levei 6 anos para alcançar, podia ter levado 1 ano? Podia, se eu tivesse conhecimento que eu tenho hoje, né? Então, dentro dessa situação e do cenário geral que eu vejo a maioria das mães que são esposas, mesmo dentro do casamento, sem passar pelo trauma da separação, se abandonam, se largam, né? Várias mães, mulheres de um modo geral, que estão no meio da correria e cuidam de todas as coisas ao redor, menos delas mesmas. Eu percebi que isso é muito comum, muito mais comum do que deveria ser. Então eu criei o projeto Decidi Me Cuidar, pensando nessas pessoas, nessas mães, nessas profissionais, nessas mulheres que de alguma forma se esqueceram ou que têm crenças limitantes em relação ao autocuidado, como eu mesma tinha. Na academia eu via aquelas mulheres com os corpos perfeitos, eu pensava, essa mulher não trabalha, essa mulher não tem filho, essa mulher não, deve viver do corpo. Só que não era uma verdade. Essas mulheres trabalhavam, muitas delas tinham filhos, mais do que um. Eu falava, peraí, não é do jeito que eu tô pensando. Então, ao invés de ter preconceito em relação a essas pessoas, eu criei uma admiração e respeito e eu percebi que o meu próprio preconceito era o que me afastava daquele resultado. E aí eu parei de focar na estética e comecei a focar na beleza,
na saúde. Parei de focar na estética e comecei a focar na saúde, que era o mais importante. E nisso, o bem-estar que eu tinha treinando, vendo que eu tava me cuidando, já era tanta satisfação antes mesmo de ter o resultado, que eu já tava feliz só de estar no caminho. Então, eu tirei esse preconceito da minha vida e eu vi que era ele que me impedia de chegar onde eu queria. E eu mudei o caminho, né? Eu parei de ir no sentido estético e fui pro sentido da saúde. E o estético virou consequência. Muito louco isso, né? E no meio do meu caminho, eu vi que eu tive que passar por várias ressignificações. Várias. Por exemplo, quando eu voltei a trabalhar, né? Eu passei por uma depressão. Depois que eu me separei, né? Até antes da separação eu já tinha passado por uma depressão e tava meio que voltando, assim. Os treinos me ajudaram muito a me reencontrar, né? Esse senso de satisfação que eu adquiri ao longo dessa experiência com os treinos e com essa busca me fizeram, assim, encontrar uma plenitude que eu nunca imaginei na minha vida. Eu nunca imaginei me tornar uma mulher tão empoderada quanto eu sou hoje. Nunca imaginei me tornar uma referência no que eu venho fazendo hoje. E assim, essa busca, virou meu propósito de vida. Por quê? O meu maior bloqueio, que foi o que me fez permitir passar por um relacionamento abusivo por tantos anos, aceitar tantas coisas que de fato eu não precisava ter passado por tantos anos, era o meu bloqueio de rejeição. E por que eu busquei tanto também? Quando eu comecei a minha busca por um corpo melhor, eu queria me sentir desejada, eu queria me sentir aceita. Só que eu tive que ressignificar todas essas coisas que não faziam sentido mais no meio do caminho. Eu tive que ressignificar tudo. Inclusive, eu tive que ressignificar a culpa que eu carregava de tirar tempo pra mim, de tirar tempo pra me cuidar ao longo desse período, porque eu era mãe, eu trabalhava, eu comecei a fazer, assim, um monte de coisa, tinha os meus projetos, tinha que estudar. E aí, desde criança, eu via que o se cuidar era tido como um egoísmo, era uma crença limitante que eu tinha, era como se fosse um fardo pra mim, eu me cuidar. Então eu tive que ressignificar isso, ressignificar minha culpa de por vezes deixar minha filha com a minha mãe para poder estar na academia. E aí eu pegava por exemplo, eu deixava, algumas vezes minha filha ficou chorando quando eu tinha que sair para trabalhar. Muitas vezes minha filha ficou chorando, às vezes que eu ia sair para treinar. Só que eu sabia que ela tinha que saber que eu ia voltar. Então eu me despedia dela com maior amor e carinho. Foi um processo muito respeitoso com a minha filha, né? Mas às vezes ela ficava chorando. E eu chegava na academia e falava assim: como eu não tô com a minha filha agora, eu vou chegar aqui na academia e vou arregaçar, vou dar o meu melhor. Então, ao invés de eu chegar triste na academia, eu falava: vou arregaçar aqui, fazer meu treino, meu melhor, fazer rápido e voltar pra casa pra estar com a minha filha. E era uma coisa que me fazia bem, mesmo que às vezes eu não tivesse vontade de fazer. Eu sabia que ia me fazer bem, então eu ia lá e fazia. E eu vejo realmente muitas mulheres, muitas mães que se abandonam, que estão no mesmo ponto que eu estava no passado, que começam a buscar alternativas, mas muitas vezes, sozinhas, elas não conseguem. Por quê? Porque muitas vezes esse processo, ele é disruptivo, né? O que é disruptivo? É você fugir do padrão. Quando você começa a mudar, tudo ao redor começa a mudar, né? E o nosso cérebro, ele tem um viés cognitivo que ele sempre vai para as nossas experiências negativas. Então, por exemplo, toda vez que eu comecei uma dieta, que eu me frustrei desistindo no meio do caminho, né? Eu não me permitia falhar porque tinha perfeccionismo envolvido também na situação. Eu me sentia culpada e comia mais. Toda vez que eu falhei em várias situações da minha vida, desde criança, eu tinha aquela memória de que eu não era capaz. Eu tinha aquela memória que eu não era capaz. Então, sempre que eu começava uma coisa nova, que existia a possibilidade de não dar certo, eu já não fazia.
eu nem tentava muitas vezes. Então eu vejo muitas mulheres, muitas mães, muitas profissionais, até homens mesmo, né? É que eu hoje lido mais com mulheres, mas tem homens também que participam do programa do Decidi Me Cuidar e que se transformam e ficam super bem, né? Mas eu percebo que tem muitas mulheres que nem tentam, porque falam assim, não tô no meu momento ideal, agora eu não vou conseguir. Por quê? Porque o cérebro, ele ama a gente, ele vai querer proteger a gente da falha e do fracasso sempre. Só que a falha e o fracasso, eles fazem parte do processo. Eles fazem parte do processo, eles são importantíssimos pra gente saber qual caminho que a gente não deve ir. E aí entra uma metanoia, né? Porque a gente tem que mudar de caminho várias vezes no meio dessa busca. Então, foi o que aconteceu comigo. Eu mudei de caminho milhares de vezes no meio da minha busca, né? E eu vi que não era sobre o peso que eu perdia, era sobre a vida que eu ganhava. Quando eu conquistei o corpo que eu queria, que isso não era mais uma meta pra mim, eu percebi que eu me sentia mais disposta. Eu percebi que eu me sentia mais satisfeita, que eu me sentia uma mulher foda, que eu me sentia mais segura, mais ousada, mais confiante. Mudou todas as minhas relações da minha vida, mudaram depois que eu resolvi me cuidar. E não foi só depois que eu conquistei o resultado que eu queria, foi depois que eu comecei a me cuidar, que eu comecei a ver os resultados, que eu comecei a me sentir satisfeita realmente com aquele cuidado que eu dedicava pra mim. Porque é muito louco, né? Como, assim, de um modo geral, a gente vê isso culturalmente até, como uma coisa superficial, uma coisa que é egoísmo você tirar tempo pra você. Que você vai deixar sua filha pra ir treinar? Vou, porque depois eu vou me sentir melhor até com ela. Muito louco isso, né? Gente, eu comecei essa live pra filmar aqui um pouco da minha história, pra guardar esse sentimento que eu tenho em relação à minha história, pra me apresentar, deixar ela salva aqui. E agora eu vou ler aqui algumas coisas que vocês escreveram. Até que enfim você acordou e saiu daquele relacionamento ruim. Você merece ser feliz com uma pessoa que te acrescenta algo de bom. E não é uma coisa que te faça sofrer e você acaba deixando de cuidar de si. Exatamente. Porque muitas vezes a gente entra em relacionamentos que, ao invés de somar, eles subtraem, né? Que nem eu, às vezes, eu queria me arrumar pra me sentir bonita e o meu ex, ele tinha ciúme, ele falava, você vai encontrar alguém na academia? E nada a ver, eu só queria me sentir bem comigo mesma. Então, muitas vezes a gente tá com pessoas que, ao invés de reforçar a nossa identidade, elas ofuscam a nossa identidade. Quando a gente deixa de ser livre do lado de uma pessoa, a gente deixa de ser aquela pessoa por quem ela se apaixonou. E vice-versa. Se a gente aprisiona as pessoas, elas deixam de ser aquelas pessoas por quem a gente se apaixonou no começo do relacionamento. E vale a pena isso? Lógico que não, né, gente? Deixa eu ver o próximo. Fala Debs, Garra de Gata, Kelly. O Paulo falou mais uma coisa assim. Criança é assim mesmo, choram na ausência da mãe, mas chega uma hora que as coisas vão se resolver e dão certo. Exatamente, o que acontece? Até os 6 meses de idade, a criança, ela pensa que ela é o mesmo ser humaninho que a mãe. Ela pensa que a mãe e ela são uma pessoa só. E aí, quando começa realmente a desvencilhar esse laço, e não é que é ruim, gente, a criança ela tem que aprender que ela é um outro ser humano mesmo, e ela vai chorar, porque dói, né? Ela tava ali, tipo, mamando direto, a mãe era dela, era pra ela, tudo era pra ela, mas a mulher, a mãe, ela tem que ver, chegar num determinado momento e perceber que antes de ser mãe, ela é mulher também. Ela é um ser humano, ela tem que se desenvolver, ela tem que olhar pra si, ela tem que ver que ela tem que ter o tempo dela, ela tem que ter um momento pra ser mulher, pra ser ser humano, pra ser amiga, pra ser filha, pra ser irmã, pra ser família, pra ser ela com ela mesma. Porque quando a gente vira mãe, realmente tipo, muda tudo, né? Muda tudo, é dedicação total. Tatiane Amorim.
Quando te vi na reunião da escola da minha filha, senti uma energia tão boa. Ai, que linda, Tati! Eu vou te seguir, mulher. Porque aqui pela fotinha eu não lembro. Kelly Simone, essa vivi do programa Decidi Me Cuidar. Gente, prazer enorme ter vocês aqui. Eu tô gravando aqui a minha história e contando que realmente eu tive que passar por várias ressignificações pra chegar no ponto que eu tô hoje, né? Pra falar em público, eu precisei me sentir mais confiante. Pra falar aqui, sem ter script nenhum, eu precisei me sentir livre, de fato, pra falar da minha história, pra me colocar vulnerável aqui, pra gerar conexão com pessoas que podem ser ajudadas por essa história, sabe? E assim, eu tive que abandonar o perfeccionismo. Pra eu me cuidar, eu tive que abandonar o perfeccionismo. Eu tive que entender que ia ter horas que eu ia estar de TPM e que eu ia sim ter muita vontade de comer um chocolate e que tudo bem. Se eu conheço o meu corpo, eu sei como ele reage, né? Se eu permito fazer testes com o meu corpo, teste não é de cobaia não, gente, é de tentativa e falha mesmo, tentativa e erro. Que nem eu posso começar a dançar pra emagrecer, mas se eu não gosto daquela dança, tudo bem eu não fazer mais aquela dança, eu faço outra coisa, né? Tudo bem eu começar a musculação, não gostar de musculação e começar a fazer corrida, sabe? É muito melhor a gente começar milhares de coisas e ir mudando no meio do caminho, adaptando, do que não fazer nada. E foi nisso que eu me vi muitas vezes, assim, pensando, eu não tô com vontade de fazer dieta, tendo aquelas crenças limitantes, né, de que pra fazer dieta tem que passar fome, de que pra fazer dieta eu tenho que treinar todos os dias sem falhar nenhum dia, que eu tenho que comer tudo certo, eu não posso comer nada do que eu quero. Meu, nada a ver. Nada a ver, eu tive que perceber que realmente a vida ela é baseada num equilíbrio, né? E a busca ela é infinita, porque toda vez que a gente busca ou que a gente conquista o resultado, a gente sempre vai querer mais. A gente sempre vai querer mais. Quando eu comecei a respeitar aquelas mulheres que tinham um puta corpão na academia, eu falei, meu, imagina o controle mental que essas pessoas têm que ter para alcançar aquilo. Imagina o autocontrole, o tanto de vontade que elas não devem segurar, né? O quanto elas não devem se desafiar nos treinos para chegar naquele corpo, né? Naquela força que elas conquistam e tudo. E eu falei, eu não vou me limitar, né? As minhas desculpas eu sou mãe. Na minha casa, a minha família só faz comida gostosa. A comida da minha avó é toda gordurenta, eu não vou deixar de comer. Só que não, quando eu percebi que a responsabilidade toda, de todos os resultados da minha vida, era só minha, eu falei, putz, agora eu que mando, sou eu que mando. Não são as circunstâncias, não é o ambiente, não é fulano que me convida pra comer em tal lugar, não é ciclano que faz a comida que eu gosto, não é nada. Sou eu, a única dona e responsável da minha vida. Ninguém mais tem compromisso nenhum com os meus resultados. Quem tem que ter? Sou eu. Nossa, na hora que virou essa chave na minha cabeça, eu falei, putz, eu tenho o poder de escolher os meus caminhos, né? Então, não tem mais desculpa, não tem mais vitimismo, acabou o mimimi. Se eu sei, hoje minha filosofia não quero ir treinar. Não quero, teve um dia desses, na sexta-feira, que eu acordei assim, cansada. Botei a roupa do treino, e tava eu e meu irmão aqui, né, porque agora é agendado, se eu não fosse treinar, eu ia perder o agendamento daquele dia, então não tinha nem como ficar adiando, né, não dava nem pra procrastinar. E aí eu botei a roupa e falei, tô me sentindo muito cansada, eu não vou. Meu irmão falou, você vai se arrepender se não for. Eu falava, ele tem razão. Na minha cabeça eu falava, ele tem razão. E aí eu falei, tá. Não, mas eu tô muito cansada. Não, eu vou. Aí, parei de pensar e fui. Na academia,
Eu falei, meu, graças a Deus que eu vim, sabe? Graças a Deus que eu vim, eu treinei, meu. Tipo, o meu corpo faz o que o meu cérebro manda. Eu coloco assim na minha cabeça, eu não vou morrer se eu treinar. Tô cansada, mas não vou morrer se eu treinar. Tem dias que eu tô cansada e que eu não vou mesmo, ok, zero problemas. Mas tem vezes que eu falo, meu, eu não quero. Se eu tô indo tão bonitinha no meu ciclo aqui, eu tenho certeza que se eu for, eu vou ficar satisfeita e eu vou dar o meu melhor. E aí eu vou. E aí eu vou, faço o que tem que ser feito, mesmo que não seja aquele desempenho dos dias que eu tô mais animada, mas pelo menos eu fiz. E eu fiz pra mim, né? É por mim que eu faço, né? E é muito louco isso que aconteceu na sexta-feira, porque a gente tem que ter do nosso lado pessoas que realmente patrocinam os nossos sonhos, né? Eu trabalho com Decidi Me Cuidar, então eu sou uma pessoa que não basta eu falar de uma vida equilibrada, não basta eu chegar aqui e falar que você pode se cuidar sem passar fome. Por eu trabalhar com isso, eu tenho que me cobrar um pouco mais mesmo. Eu tenho que me cobrar mesmo, né? Porque eu sou a imagem do Decidi Me Cuidar, né? Então, eu sou a mulher empoderada, que é do Decidi Me Cuidar. Eu sou a mulher autoconfiante, a mulher segura, a mulher que vai lá e treina mesmo sem vontade. Que ela faz por ela, mesmo sem, às vezes, querer. Que teve que ressignificar a culpa de deixar a filha com a mãe, que teve que ressignificar o autocuidado, se colocar como prioridade sim, parando de achar que era egoísmo, né? E você vê que importância a gente ter pessoas que patrocinam. O meu irmão sabia que o meu cansaço podia ser superado por mim mesma. Que nem eu fui na academia essa semana e eu recebi o treino lá do Denis Laprovitera, né? Que é um treino intenso até, assim, fazia tempo que eu não treinava com tanta força, mas eu achei intenso. E eu tava assim, como eu já me machuquei na academia, e a gente tem aquele viés cognitivo negativo com as coisas que já aconteceram com a gente, eu tenho medo, às vezes, de pegar peso, sabe? O peso que eu já peguei antes. Tenho medo de me machucar. Mas daí teve um exercício lá que eu fui pedir ajuda pro professor, ele falou, esse daí tá muito leve pra você, hein? Isso daí tá muito leve pra você. Eu falei, não, então, é que eu vou devagar porque eu já me machuquei, não sei o que lá. Mas muitas vezes, sabe o que isso significa? É que a gente mesma subestima a nossa própria capacidade. Muitas vezes as outras pessoas nos veem mais capazes. Ou também, muitas vezes as pessoas nos veem incapazes. Tem meninas do desafio do Decidi Me Cuidar que elas começaram o desafio e aí tá lá o marido falando assim, você tá disciplinadinha agora, vamos ver passar a primeira semana. E as pessoas te desafiam. Você acredita? E sabe o que acontece? Eu falo muito sobre isso. Da gente decepcionar as pessoas. Decepcionar as pessoas que não acreditaram em você. Sabe o que acontece comigo quando alguém fala que duvida de mim? Eu amo, eu duvido. Eu amo, eu duvido. Porque me faz falar, meu... Se é uma coisa boa pra mim, lógico. Se não faz sentido, eu falo, problema seu, vai ficar duvidando. Mas se faz sentido pra mim, eu falo, meu, esse eu duvido deu uma estigada aqui. Vou calar a boca dessa pessoa. De propósito, sabe? Eu fiz um post ontem sobre seja você e seja de propósito. Que é sobre a gente ser intencional na nossa identidade. Como que é isso? Seja você... Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos. Tô feliz que vocês estão aqui comigo. O seja você, ele tá relacionado à nossa identidade, né? Só que não tem como a gente ser a gente se a gente não sabe quem a gente é, né? É aquela história que eu tava falando numa live esses dias. Diga quem você é sem dizer o que você faz. Aí já complica a história, né? Um pouquinho. E a gente tem 5 identidades. Uma é o que Deus fala sobre a gente, que a gente é. A segunda é sobre o que os nossos pais dizem sobre a gente. E muitas vezes eles mentem, gente. Eu já tive vários feedbacks de que eu era incapaz da minha própria mãe, né? Parabéns, estou adorando te acompanhar.
e mudando os meus pensamentos, me renovando. Sua linda, tamo juntas, Tati. 3, é o que o nosso país diz sobre a gente. Nosso país, ele vê a gente como um número ali pro exército deles, né? Então, o que faz sentido pra gente, a gente pega e usa. O que não faz, a gente aborta, né? Ninguém pode dizer definitivamente o que a gente é. Só Deus e nós mesmos. Então, 4, é o que nós mesmos pensamos sobre nós. É o que nós mesmos pensamos sobre nós. E se a gente consegue equalizar o que Deus pensa sobre a gente e o que a gente pensa sobre a gente mesma, a gente conseguir se olhar com o amor de Deus, que Deus olha pra gente, que criou a gente à imagem e semelhança dele, você vai falar, ninguém mais tem a capacidade nessa vida de me rejeitar, ou de duvidar de mim, ou de me sabotar, ou de fazer qualquer coisa que não tem nada a ver com as coisas que eu acredito pra minha vida, sabe? E a última é o que as pessoas pensam da gente, que não tem importância nenhuma. Quando você sabe que você é um filho amado de Deus e você equaliza esse olhar de Deus com seu próprio olhar, que nem eu me sinto tão amada que eu não tenho necessidade de buscar amor por mim em outra pessoa. Porque eu me amo e eu sim me sinto amada por Deus. Então ninguém tem a capacidade de me rejeitar. Esse bloqueio que eu tinha de rejeição, já era. Sabe por que eu me cuido? Porque eu vivo por princípios hoje. E o autocuidado é um princípio de valor à vida. Se você não decide se cuidar, o médico vai ter que decidir pra você em algum determinado momento. Você entende o que é isso? Eu vejo várias pessoas tomando uma decisão que não foram delas. Foi um médico que falou, se você continuar comendo desse jeito, seu coração não vai aguentar. Se você continuar sedentário, vai acontecer alguma coisa com você. E aí, no susto, as pessoas têm que mudar. Sendo que se a gente começa a se cuidar, desde a hora que a gente decide, né, que a gente tem um start, a gente olha no espelho e fala, tudo bem, não preciso ser perfeita, mas eu posso melhorar? Né? Sabe aquela história que eu vivo falando sobre isso nas minhas lives? A autoaceitação muitas vezes é uma autossabotagem. É uma autossabotagem porque a gente aprendeu desde criança que a gente tem que se aceitar como a gente é, só que tudo bem, a gente tem que ser feliz, né? A nossa felicidade não tem que depender da nossa saúde, só que a nossa saúde mental tá totalmente ligada à nossa felicidade. E se a gente dorme mal, como que a gente se sente? Mal. Se a gente come mal, como que fica também? A gente se sente mais cansado, mais indisposto, a energia muda. Se a gente se olha no espelho e se sente satisfeito com as coisas que a gente conquista com o nosso corpo. Um homem, você acredita, tem uma coisa que eu escuto o Pablo Marçal dizendo, um homem que governa a ele mesmo é muito mais poderoso do que um homem que governa cidades e países, do que o homem que governa nações. Porque qual que é a coisa mais difícil de governar? Os nossos impulsos. E o nosso corpo, ele tá sempre buscando prazer imediato. Né? Ele tá buscando impulsos sexuais, ele tá buscando compulsão com doce. Ele sempre vai arrumar uma fuga das coisas que fazem ele doer. E toda vez que a gente decidir mudar, a gente vai sentir dor. Porque tudo na vida exige uma adaptação, né? Se eu vou trabalhar num trabalho onde eu tenho que acordar 1 hora mais cedo, a primeira semana vai ser mega sofrida, né? Se eu tenho que mudar a minha alimentação porque o médico falou, independente da minha escolha, vai ser sofrido. E se eu não escolhi, é mais sofrido ainda. Porque daí a gente se sente na obrigação de realmente seguir uma coisa que a gente não escolheu. Trágico, né? Ai, muito louco isso, né? Então, e aí o projeto do Decidi Me Cuidar, ele é focado nessas mulheres que em determinado momento elas têm crenças limitantes em relação ao autocuidado, em relação... Oi, Cris, sua linda! Em relação a tirar tempo pra si, que se cuidar é egoísmo, que não pode jogar comida no lixo mesmo estando satisfeito,
que ela tem que aceitar comidas que as outras pessoas dão por educação. Você já? Eu já, muito. Só que quando eu tava restrita, que eu aceitava algum doce, parecia que ativava o dragão do açúcar dentro de mim. E eu queria um monte de doce. Porque o açúcar, ele já é comprovado, gente. É uma droga. E muitas vezes a abstinência do açúcar é pior do que cocaína. Então, por isso, eu ingiro açúcar o mínimo possível na minha vida. Eu como, às vezes, uma bolachinha com a minha filha, como um bolo, como, sabe, quando eu vou no aniversário. Só que daí eu equilibro, por exemplo. Eu sei que eu tenho um aniversário no final de semana. Daí eu dou uma segurada na semana, dou uma puxada mais em alguns treinos. Por quê? Porque eu conheço meu corpo. Eu sei como meu buchinho vai estar inchado no dia seguinte. Aí, o que vale a gente pensar? Vale a pena? Não vale? Né? Eu trabalho muito com perguntas comigo mesma. Vale a pena? Não vale? Já comi o suficiente? Tô satisfeita? Precisa comer mais? Precisa? Faz sentido? Sabe? É fome mesmo? Ou é só sede? Às vezes a gente tá com fome, só que não é fome, é sede. Às vezes a gente tá com fome logo depois que comeu. Não é fome, é sede. Né? Às vezes a gente tá com vontade de doce, aquelas vontades específicas que dá de vez em quando. E não é fome, é só vontade. Que se você toma um pouco de água, espera 5 minutos, passa. Então eu aprendi isso e é por isso que eu decidi me cuidar, gente. Porque é um projeto que realmente é pra gerar um movimento. É um movimento entre mulheres que decidem se cuidar, que querem buscar a melhor versão. Não é só o corpo, é a vida, sabe? São várias ressignificações que a gente tem que passar pra chegar na plenitude. Porque Deus criou a gente, de fato, pra viver o melhor nessa terra. Não é pra sofrer, não é pra associar, não é pra aceitar a gente do jeito que a gente tá. Porque tudo que a gente olha no espelho é o que a gente tá, não é o que a gente é. Então você não é preguiçosa, você não é fraca, você não é o que as pessoas dizem que você é. Porque muitas vezes a gente acredita nas mentiras que contaram pra gente. Ah, que você não é disciplinada, que você não é focada. Não importa o que passou, não importa se você já teve situações que você não foi disciplinada, que você não foi focada. Você pode escolher ser. Você não é o seu passado. Muitas vezes a gente tem que se perdoar pelas coisas que já passaram com a gente, pra gente escolher ser melhor. A gente tem que abrir mão do velho pra pôr espaço, pra ter espaço para as coisas novas, né? E isso envolve perdoar pessoas, perdoar nós mesmos. Eu já me tratei de formas que eu não gostaria de ter me tratado, né? Já saí com pessoas que eu não gostaria de ter saído, mas eu não sou a Viviane do passado. Eu sou quem eu decidi ser hoje. E não é o meu passado que determina o meu futuro, nem o meu presente. Muito louco isso, né? É por isso que deixei de chupar cana de açúcar, é muito doce. Ai, meu Deus, vocês são demais, gente. Eu achei. Ansiedade é o meu vilão na alimentação. Se eu não percebo minhas crises de ansiedade, eu como tudo que vejo na frente. Então, eu também sou assim, Thiago, Cris. Mas eu também, gente, se eu tô na TPM, eu fico me perguntando, não, peraí, faz sentido essa vontade toda? Ou é só TPM? Ou então eu falo, eu tô na TPM, fiz tudo bonitinho essa semana, consigo treinar, não vou me permitir vacilar no treino, então vou comer. Entende? E às vezes é uma refeição só. Uma refeição, que daí eu, largo o celular, sabe assim? É um ritual, assim, de degustação, entendeu, gente? Porque senão, se eu, por exemplo, comer aquele doce com o celular do lado, eu nem percebi o que eu comi, eu quero mais daquela sensação, né? É muito louco isso. E, a ansiedade é o que mais pega a gente, principalmente nessa situação de quarentena, que, assim, muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas, empreendedores, diminuíram o desempenho nas empresas, ficaram no momento de incerteza.
Eu, pra ser bem sincera, na quarentena, pra mim foi um dos melhores momentos da minha vida. Porque eu entrei, foi aonde eu decidi realmente me dedicar 100% ao decidir me cuidar. Porque eu vi que o meu propósito de vida valia muito mais do que dinheiro. Foi. Verdade. Eu falei, eu vou, assim, passar por várias situações no meio do caminho. Só que pra todo fim existe um começo. E o fim é melhor que o começo. Todo fim é melhor que o começo. Então eu não me apeguei no começo. Me apeguei no fim. Me apeguei no fim. E trabalho todos os dias, muito mais do que eu faria se eu tivesse CLT. Muito mais. Ontem eu fiquei trabalhando até as 4 horas da manhã. Eu mal dormi. Mas por quê? Porque eu faço com amor. Porque eu faço com amor. Nossa, eu só tenho uma coisa que sou. Eu sou chocolatra. Amo chocolate. Você não é chocolatra. Você está chocolatra. Muitas vezes a gente aprende desde criança. Você sabia que o paladar ele é aprendível? É aprendível. Que nem eu não deixo a minha filha tomar refrigerante, eu falo pra ela que faz mal pros ossos, que faz mal pra saúde. Por quê? Eu não quero ensinar minha filha a gostar daquilo. A gente aprende, né? A gente é adestrado que nem cachorro desde criança. Ah, se você me obedecer nisso, você ganha chocolate. Gente, é verdade. É verdade. Se você parar pra pensar, não é verdade? A gente é adestrado que nem cachorro. Se você me obedecer, você vai ganhar a bala tal. Se você me obedecer, você vai ganhar o chocolate tal. Se você me obedecer, a gente vive por recompensa. E muitas vezes essa recompensa é comida. A gente, às vezes, tá tão apegado na recompensa que é comida, que a gente nem pensa em outra recompensa. Eu falo assim para as meninas do Decidir Me Cuidar. Eu falo, pensem numa recompensa que vocês vão se dar por fazer o seu melhor durante a semana. Já marca a data e não vai ser comida e nem dormir. Porque às vezes a pessoa gosta de dormir, né? Não vai ser comida nem dormir. Aí elas falam, então eu vou fazer um dia de spa. Né? Nem que pegue umas 2, 3 horas de um dia no final de semana e seja só dela. Pra mim é isso. A minha recompensa é pegar minha filha e assim sair aleatoriamente, sem pensar onde a gente vai, né? Sem altos planos e sem pensar em horas. Sem pensar a hora que a gente vai ter que voltar, a gente vai andando, e aí sobe no muro, desce do muro, quantas vezes ela quer, sabe? Totalmente aleatório. Essa é a minha recompensa. Muitas vezes é não pensar em nada. E isso pode ser uma recompensa também, porque a gente desassocia aquela questão do prazer e da recompensa com a comida. Né? A comida, ela foi feita pra... a gente come pra viver, não pra morrer. E a gente se torna a forma que a gente se alimenta, né? Porque reflete totalmente no nosso corpo. Quando eu percebo a crise, eu gosto de correr ouvindo música, aí tudo dá certo. Eu também. Eu encontro muito prazer treinando. Eu encontro muito prazer. E assim, aquelas vontades, as compulsões, elas viram, né? Elas viram. Vira outra coisa. Vira prazer em buscar o autocuidado mesmo. Né? Então, muitas ressignificações que a gente tem que passar, muitas vezes é assim, por exemplo... eu amo lasanha. Não, eu amo me enxergar bonita no espelho. Eu amo chocolate. Não, eu amo fechar o meu jeans do jeito que eu gosto. Sabe? Eu só não dou latidos, o resto... Como é que é? Eu só não dou latidos, do resto eu estou comendo sem ter consciência de que depois vai dar ruim. Então, porque muitas vezes a gente come antes e pensa depois, né? Come antes e pensa depois. E é por isso que eu criei um jeito de se organizar, que é assim. Eu como de 3 em 3 horas. Por quê? Porque eu sei que se eu passar um período grande sem comer, eu vou começar a ter a criatividade, né? Porque quando eu chego naquele estado de fome, sabe assim, aquele estado de fome que você come e a fome não passa? Que você tem que comer mais.
Então, muitas vezes quando eu chego nesse estado de fome, é a hora que me dá aquela criatividade que, daí eu já quero, tipo, ir no japonês, aí eu já quero comer tudo que passa na minha frente. Então, o que eu faço? Eu como de 3 em 3 horas pra não chegar nesse estado. Que é uma autossabotagem, né? A gente tem o hábito de se autossabotar, a gente se coloca na possibilidade do erro. Se eu sei que se não tiver as opções do que eu tenho que comer em casa, eu vou me sabotar, o que eu vou fazer? Eu vou me organizar pra ir fazer as compras antes que acabe o que eu como, né? Então, é tudo uma questão de organizar e priorizar. Nunca é assim porque a gente não tem tempo, não. Esse negócio de não consigo, é o pior mimimi de todos. Eu prefiro dizer assim, toda vez que eu falo eu não consigo, eu digo assim, na minha própria cabeça, eu falo em voz alta, eu consigo tudo que eu quero. Eu consigo tudo que eu quero. Eu não quero isso agora porque não é uma prioridade pra mim. Mas eu consigo. Se eu quiser, eu consigo. Sabe? Eu não consigo. Ele limita tanto a gente. Limita tanto. A gente pode muito mais sempre. Então, não entendi aqui. Fala, Namal. É isso, gente. O que vocês acharam dessa troca nossa aqui? Curtam, né, o vídeo, compartilhem. De repente, se vocês tiverem alguma viradinha de chave aqui, eu vou deixar salvo. Comenta lá o que vocês acharam. E vamos transbordar, né, com o nosso conhecimento, com a nossa história, né? Eu tô aqui também, vocês podem me mandar direct, a gente pode trocar ideias, pode tomar decisões juntos, né? A decisão, eu escrevi ontem que... Ai, meu Deus, o que eu escrevi? Eu fiz um post muito legal. Tá no History, gente, que fala sobre decisão. Porque quando a gente decide, não tem ninguém que possa dizer que a gente vai alcançar ou não. Só nós mesmos. Só nós mesmos que vamos dizer que a gente pode ou não. Se eu digo que eu consigo ou que eu não consigo, eu sempre vou ter razão. Porque é isso que eu tô determinando pra minha vida. Se eu digo que eu não consigo, eu já tô me declarando um fracassado naquilo. Agora, se você diz que não é uma prioridade pra você, você coloca assim, eu consigo, mas eu não quero agora. Sabe? Então muda tudo. As palavras, elas têm o poder de mudar tudo na nossa vida. Tudo que da forma que a gente enxerga é o que se torna. Sempre um prazer. Vai lá. Gente, prazer enorme também. Tá? Tamo juntos. E mais tarde tem live. Deixa eu contar pra vocês. O Eduardo Conrado, ele é um cara, assim, sensacional. Uma super autossuperação, assim, uma coisa que vocês não vão acreditar. Mas eu vou salvar e eu vou fazer a live com ele. Aqui, ó. Se você diz que consegue, você está certo. Se você diz que não consegue, você também está certo. Obrigada, Tati. Depois de hoje, eu decidi me cuidar mais ainda. Boa. Então, deixa eu contar pra vocês. O Eduardo, ele é portador de uma doença que chama distrofia muscular. A maioria das pessoas que descobrem essa doença, elas passam o resto da vida numa cadeira de rodas. E o médico falou pra ele que ele ia ter que passar o resto da vida dele numa cadeira de rodas, que ele não ia mais poder treinar, ele era competidor, que ele não ia mais poder treinar, que não ia poder fazer mais um monte de coisa. Sabe o que ele fez? Ele falou, dane-se pra tudo isso. E ele começou a buscar caminhos, e ele treina, ele anda. Puta história de superação. Sensacional. Eu quero que vocês estejam comigo hoje às 19h27. E eu tenho uma surpresa pra vocês que eu vou contar na live de hoje, tá bom? Beijo, até mais tarde, gente.